Sérgio, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença aqui no Poder Expresso. O presidente Lula, Sérgio, ontem fez um discurso extremamente medido, um discurso para analistas e para jornalistas. Eu conversava ontem com a Patrícia Vasconcelos, aqui, correspondente do SBT como você, só aqui nos Estados Unidos, e Patrícia elogiava muito ali a forma como o Lula conseguiu manejar e entrar nos temas a partir do discurso dele. Falou sobre guerras, só que hoje o Zelensky faz um discurso que vai diretamente contra os governos brasileiros e o governo chinês, né? E muito claramente em relação ao discurso de Lula, nesse caso que ele diz que não sabe qual é o interesse real de promover a paz do Brasil a partir do próprio discurso do presidente brasileiro. Como é que você avalia esse discurso do Zelensky e também essa movimentação do Lula, que, pelo discurso de ontem, claramente tem uma pretensão mais global como ator, mas acaba sendo criticado também nesses fóruns diretamente, o que, para a obtenção desse título de player global, esse discurso do Zelensky não é nada bom para o presidente Lula. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Obrigado a você, Léo. Sempre prazer estar aqui com vocês. Bom, no papel, quando você vê o discurso do presidente Lula e quando fala da necessidade de paz, dificilmente vai ter alguém nesse planeta que vai discordar desse sentido, da necessidade de ter paz, da necessidade de pessoas pararem de morrer, né? Isso até do ponto de vista cristão, né? Religioso, espiritual, o que queira, é muito válido, né? Muito importante. Mas a pergunta que os ucranianos se fazem, Léo, e eu sinto isso de forma muito forte, estive na Ucrânia 2 vezes esse ano, sinto de forma muito contundente ali nas pessoas, nos diplomatas, nas pessoas do governo ucraniano, é o seguinte: olha, que tipo de paz o Brasil quer? O Brasil, e foi exatamente isso que o Zelensky colocou hoje, né? Assim, uma paz, porque essa proposta de Brasil e China, ela prevê mais ou menos o congelamento do conflito para que as duas partes sentem-se à mesa para negociar. A questão é que a Ucrânia não quer que esse conflito seja congelado com parte do seu território nas mãos dos russos. Quase 20% do território ucraniano estão nas mãos dos russos hoje, estão sob controle da Rússia, né? E o governo ucraniano não admite essa questão. A Ucrânia acha que essa negociação deve acontecer apenas e apenas quando os russos se retirarem do seu território. Os ucranianos têm um ponto: eles não querem abrir mão do que é deles, né? As leis internacionais reconhecem as fronteiras, todas elas ali, incluindo a Crimeia, como território ucraniano. Os russos discordam disso, né? Apesar de terem tido uma reprovação absurda na última resolução, em uma das últimas resoluções da ONU, 78% dos que votaram condenaram a anexação desses territórios ao território russo, e é nessa lógica que os ucranianos se seguram. Eu falei assim: olha, o que os russos fazem é ilegal, é condenado pela ONU. A gente não pode congelar um conflito com base nessa invasão, não pode deixar esses territórios que são meus nas mãos deles, né? Portanto, quando eles ouvem o Brasil ou a China falar sobre essa questão de paz, que é importante, obviamente, mas a interpretação deles é que é uma proposta que, de certa forma, favorece a Rússia, porque congela um conflito e permite que a Rússia mantenha territórios que, por um amplo entendimento internacional, não são territórios russos, né? Você não só visitou a Ucrânia, mas você também entrevistou o Zelensky, você acompanha esses movimentos da diplomacia nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, efetivamente, diretamente, até porque você está baseado em Londres. A minha questão é a seguinte: até que ponto esse discurso do Zelensky ele dificulta a própria movimentação
do presidente Lula no campo diplomático internacional, nessa tentativa de se tornar uma voz menos periférica e mais central, que essa é a pretensão, claramente, do presidente Lula. Isso no primeiro ano de mandato foi muito claro. Nesse segundo ano de mandato, talvez aí pelas eleições municipais e uma certa dificuldade, inclusive por razões internas aqui no Brasil. A gente está falando aí de catástrofes no Rio Grande do Sul, agora uma seca efetiva, você teve problemas econômicos, tem uma dificuldade interna do próprio PT nas eleições. Esse ano eu queria até a tua interpretação também em relação a isso, mas a minha avaliação é que o primeiro ano foi muito efetivo, esse ano o Lula acaba tendo que cuidar de assuntos mais domésticos, pelo menos em relação ao próprio discurso, mas isso não significa que o presidente Lula não vai voltar a tentar ser esse ator, e o discurso de ontem dele na ONU deixa muito claro isso. Até que ponto essa crítica direta, efetiva, contundente do Zelensky, essa crítica atrapalha esse movimento de Lula? Olha, tem uma questão que é muito importante entender, Léo, é que é o seguinte: nos bastidores há um grande esforço das diplomacias ali, de ambos os lados, de fazer uma reaproximação entre Brasil e Ucrânia, Ucrânia e América Latina, Brasil como a principal e a mais óbvia porta de entrada para a América Latina. Há um movimento, a Ucrânia entendeu que errou a mão com a América Latina, que precisa recuperar ali, voltar algumas casinhas, recuperar um diálogo que foi cortado em algum momento. Mas quando a gente pega o comportamento dos dois líderes, tanto do presidente Lula quanto do presidente Zelensky, você vê algo ali quase pessoal, eu diria, né, de críticas vindo de ambos os lados. O presidente Lula deu alguns sinais ali que podem ser interpretados como uma defesa de Putin, quando ele disse, por exemplo, que enquanto ele for presidente, o Putin iria sim ao Brasil. Depois ele voltou atrás dessa afirmação, ele se referia ao mandado de prisão contra o Putin, a possibilidade dele ir ao G20 no Brasil. Depois ele voltou atrás, disse que era uma questão da justiça brasileira, mas isso, quando ele diz e dá esses sinais, é interpretado a sensação em Kiev e na Ucrânia é que o Brasil pende um pouco em relação à Rússia, embora tenha uma votação consistente na ONU condenando a Rússia. Ontem o próprio presidente Lula disse textualmente que o Brasil condena a invasão do território ucraniano. Né? A questão é que, além dessas diferenças, que solução nós vamos dar? Né? Que paz nós queremos? Agora, o Zelensky, quando ele faz essa crítica, ele coloca aí dois pontos claros. Um é essa falta de empatia que ele tem com o presidente brasileiro. Eu diria que o contrário também é muito verdadeiro, Léo. E outra é uma aposta. Ele diz o seguinte, olha, ele está vendo a movimentação de Brasil e China, ele está vendo que Brasil e China estão conversando com outros países a respeito do país dele, então ele tem todo o direito ali de dizer, olha, esse tipo de proposta que vocês estão, esse tipo de ideia que vocês estão propondo, nós não queremos abrir mão de parte do nosso território para parar para conversar, embora isso possa significar salvar vidas, né? Parar a guerra por um momento. Mas o ponto deles é de não abrir mão de parte do território. E quando ele faz essa crítica, ele dobra a aposta ali, diz, olha, se vocês querem trabalhar pela paz, trabalhem pela paz com a volta dos nossos territórios. Sem isso, ele deixou muito claro que não vai ter paz, pelo menos não do lado ucraniano. Muito bem, Sérgio, ainda no discurso do Lula de ontem na ONU, ele critica, hoje Lula volta a falar hoje na ONU pedindo mudanças no próprio Conselho de Segurança. No domingo, num fórum menor, mas também em Nova York, também na ONU, Lula critica os organismos internacionais, critica a própria efetividade do Conselho de Segurança, mas ontem no discurso dele, o discurso oficial, né, o principal discurso, ele também criticou Israel. Ele começa a falar, evidentemente, da invasão ali de Israel
e logo depois ele que faz uma crítica a Israel em relação ao revide ali na faixa de Gaza. A gente está tendo um conflito numa escalada aterrorizante, talvez a palavra seja essa, né? Agora Israel e Hezbollah, numa escalada de fato até aqui aterrorizante, volto a repetir. Qual é a sua avaliação, Sérgio, desse atual cenário? Bom, essa questão do Líbano, Léo, sem dúvida, essa quarta-feira a gente teve duas linhas perigosas aí, cruzadas, eu diria. A primeira delas foi logo cedo, quando o Hezbollah dispara um míssil balístico em direção a Tel Aviv. O alvo era o escritório do Mossad, o serviço de inteligência de Israel. O Mossad, que é apontado por especialistas do mundo inteiro como o responsável por aquelas explosões em pagers e walkie-talkies na semana passada em Israel. Né? Umas explosões, aliás, que atingiram centenas de civis. Né? Não foram apenas integrantes do Hezbollah que foram atingidos. E, obviamente, houve uma grande crítica da comunidade internacional por conta disso, inclusive do Brasil. Mas o que aconteceu nessa quarta-feira, a gente, nesse primeiro dia de ataque, que foi na segunda-feira, de um ataque massivo, a gente tem mais de 500 mortos no Líbano. Hoje, até minutos atrás, o Ministério da Saúde do Líbano falava em mais 58 mortos nessa quarta-feira. E o que aconteceu hoje, Léo, é muito significativo, porque mostra que, o Hezbollah começou a usar, ou deu sinais de que pode usar, a parte mais poderosa do seu arsenal, porque ao contrário do Hamas, que tem uma capacidade militar muito limitada e que usa basicamente foguetes, alguns deles inclusive foguetes caseiros, o Hezbollah ele tem mísseis balísticos, mísseis que têm capacidade de atingir alvos em até 500, 600 quilômetros de distância, portanto, em qualquer parte do território israelense. Foi a primeira vez na história que o Hezbollah lançou um míssil contra Tel Aviv. Esse é um sinal gravíssimo de escalada. E o segundo ponto veio hoje com um dos comandantes do exército de Israel dizendo o seguinte: preparem-se, dizendo para os soldados, preparem-se porque esses bombardeios aéreos que estão acontecendo são uma preparação do terreno para que vocês entrem no Líbano. Ou seja, Israel admitindo oficialmente uma invasão por terra, algo que tinha negado menos de 24 horas na própria Assembleia Geral da ONU. Léo. O representante de Israel tinha dito que não haveria invasão. Hoje o exército diz exatamente o contrário. Portanto, é uma escalada ainda com muitas perguntas sem resposta, né? Qual seria aí o papel do Irã? Né? Haveria uma ação direta do Irã, que é o financiador do Hezbollah. Né? O Hezbollah vai continuar usando essa parte mais poderosa do seu arsenal. Israel vai mesmo confirmar essa entrada por terra. Portanto, que há uma escalada, isso é fato concreto. Né? Agora, os próximos dias vão definir aí se Israel pretende fazer no Líbano o que fez na faixa de Gaza. Sérgio, a gente conversou com um porta-voz israelense, militar israelense. Você falou aqui sobre essa questão do Mossad e também sobre o próprio atentado. Alguns analistas, em determinados momentos, em algumas avaliações, que aquela ação em relação a pagers, em relação ao walkie-talkies de explosões que acabaram não só atingindo integrantes do Hezbollah, mas civis ali muito claramente, ali não só a força militar, mas os próprios civis, se aproxima. A gente não pode chegar nesse ponto, mas a gente pode dizer que se aproxima, pelo menos a partir das próprias análises, em relação a atos de terror, a efetivos crimes de guerra. Israel... Um ex-diretor da CIA disse isso textualmente, Léo. Um ex-diretor da CIA disse isso textualmente, que é um tipo de ataque terrorista, que é uma ação terrorista. Pois mas Israel, ele até agora não se pronuncia. Esse não se pronunciar, a partir de todos os indícios, que pode ter sido o próprio Serviço Secreto de Israel, é a clara evidência que Israel sabe que pode ter claramente ultrapassado limites ali em relação a ações dentro de uma guerra, né? Até onde se pode ir dentro de uma guerra, efetivamente?
Eu acho que sim, eu acho que o fato de Israel até agora não comentar, né, no trecho da entrevista, que aliás está disponível no YouTube do SBT News, para quem quiser ver, a entrevista que a gente faz com o Major, que é um Major brasileiro, porta-voz do exército israelense, é muito clara nesse trecho, inclusive numa pergunta sua, né, Léo? Quando você pergunta para ele sobre essa questão, ele diz que não vai comentar. Né? Eu insisto dizendo, o senhor nega, então não nega. Né? E ele ali tenta um pouco desqualificar a pergunta. Né? Fato é que todos os sinais possíveis apontam para Mossad. Né? Assim, aquela verdade que só vai ser 100% confirmada quando eles admitirem oficialmente, mas ao admitir isso oficialmente, eles vão ter que admitir não apenas o ato em si, mas uma rede de uma engenharia aí de espionagem que inclui a abertura de empresas fantasma em países da União Europeia, porque foi isso que foi feito na Bulgária, foi isso que foi feito em outros países, como a Hungria. Então, ao admitir isso, eles terão admitido uma rede muito maior de problemas aí que trazem esses ataques, Léo. Mas está muito claro ali, todos os indícios possíveis apontam ali os fingerprints, né, do Mossad, do serviço secreto israelense, do serviço de espionagem israelense, nesses ataques dos pagers, que foram, obviamente, o início da escalada de ataques dos bombardeios aéreos que Israel está fazendo nesse momento. Portanto, uma coisa está diretamente ligada à outra. Né? Isso fica absolutamente claro. Sérgio, muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza, pelo seu tempo. Um bom trabalho para você e até a próxima. Obrigado, Léo. Boa noite a todos.